Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a criticar erro na questão da desoneração, mas garantiu que as divergências serão resolvidas. O governo liberou a realização de mais de 9.000 obras com dinheiro enviado pelos parlamentares. Polícia encontra mais de 70 pessoas em condições análogas à escravidão em garimpo ilegal no Amazonas. Tempestades atingem o Rio Grande do Sul, matando pelo menos 5 pessoas e causando muitos estragos. Políticos argentinos aprovaram pacote econômico do governo, mas Javier Milei teve que ceder em alguns pontos. Primeiro-ministro de Israel disse que vai manter plano para invadir Rafah, na faixa de Gaza, mesmo com acordo para cessar fogo. Pesquisa revelou que os professores têm mais influência na educação das crianças do que elas mesmas. E o centroavante Gabigol conseguiu efeito suspensivo para voltar a jogar pelo Flamengo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul provocaram prejuízos em 76 cidades. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 5 pessoas morreram, 6 ficaram feridas e 18 estão desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os municípios registraram danos e transtornos como destelhamentos de imóveis, quedas de árvores e postes, queda de granizo, transbordamento de córregos, arroios e rios e remoção de famílias de suas casas. A chuva foi excessiva na madrugada desta terça-feira em Porto Alegre e na região metropolitana, com acumulado que em alguns municípios atingiram metade da média histórica do mês em apenas 6 horas. O grande volume se soma aos muitos elevados acumulados de segunda-feira e do fim de semana, com transtornos como elevação dos rios e transbordamento. Pelo menos 15 municípios anunciaram a suspensão das aulas nesta terça-feira em razão dos temporais. Rodovias federais e estaduais foram bloqueadas total ou parcialmente devido ao acúmulo de água e quedas de árvores e barreiras. Na capital gaúcha, diversas vias amanheceram alagadas nesta terça-feira, principalmente nas zonas Norte e Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de grande perigo que indicam a ocorrência de fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo a vida humana. Pelo aviso, as áreas afetadas são o Sudoeste, Noroeste, Nordeste, Sudeste, Centro-Ocidental e Oriental rio-grandense, a região metropolitana de Porto Alegre e sul catarinense. O comunicado indica a ocorrência de acumulados de chuvas superiores a 60 milímetros ou acima de 100 milímetros durante o dia. Há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades em áreas de risco. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, disse que telefonou no final da tarde para pedir toda a ajuda possível para o estado, que deve continuar sofrendo com as chuvas intensas. O presidente Lula já respondeu ao afirmar que vai colocar toda a ajuda disponível para o enfrentamento dos problemas. Uma operação conjunta de órgãos federais encontrou mais de 70 garimpeiros vivendo em condições análogas à escravidão em uma área de garimpo ilegal em Maués, no sul do Amazonas. A ação reúne equipes da Polícia Federal, do ICMBio, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho. Segundo as investigações, essa atividade ilegal em Maués, localizado no sul do Amazonas, produz mais de 6 quilos de ouro por dia. De acordo com a Polícia Federal, esse é um dos garimpos mais lucrativos de toda a América Latina. A Polícia Federal informou ainda que o local pratica o chamado garimpo de poço, ou seja, um local em que os trabalhadores operam embaixo da terra sem qualquer equipamento de proteção individual.
O material divulgado pelos investigadores cita ainda casos de servidão por dívida, evidenciando a exploração desumana dos trabalhadores. No local, a operação conjunta apreendeu também um caderno com anotações sobre supostas compras ou dívidas feitas pelos trabalhadores. A lista inclui cigarros, itens de higiene pessoal, caixas de bombom e até material de saúde básica, como curativos e soro fisiológico. A página tem data do último dia 18 de abril. A operação, chamada de mineração obscura, começou na última sexta-feira, dia 26 de abril, e deve seguir até a próxima sexta, dia 3 de maio, quando a PF deve divulgar um novo balanço. Até agora, os órgãos envolvidos na operação não divulgaram os nomes dos responsáveis pelo garimpo ilegal na região e nem se houve prisão em flagrante. O que se sabe é que ao menos 70 trabalhadores já foram resgatados, mas os números podem ser ainda maiores. O empresário Fernando Sastre Filho, de 24 anos, que bateu o Porsche que dirigia a 156 km por hora em um outro carro de aplicativo, provocando a morte do motorista, agora é réu. Ele vai ser julgado por homicídio doloso. Mas, pela terceira vez seguida, a Justiça negou um pedido para a prisão preventiva de Fernando. A primeira vara do Tribunal do Júri não deu razão ao Ministério Público ao considerar que o réu não atrapalha as investigações. Por isso, pode continuar solto. A Polícia Federal, em conjunto com outros órgãos públicos, realizou uma operação contra supostos envolvidos em um esquema responsável por desviar 1 bilhão e 700 milhões de reais do SUS. Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, 150 policiais federais, 13 servidores da Receita Federal e 10 da Controladoria Geral da União saíram às ruas para cumprir 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços em cidades do estado do Pará e de São Paulo. As investigações indicaram que os alvos da operação repassaram dinheiro indevido para servidores públicos de diversas prefeituras do estado do Pará, com a utilização de empresas de fachada e laranjas. Além disso, eles também são investigados por enviarem dinheiro para o exterior através de paraísos fiscais. De acordo com a Polícia Federal, os crimes foram praticados por pessoas físicas que usaram pessoas jurídicas ligadas ao ramo empresarial de saneamento urbano atuante no Pará e em outros estados brasileiros. Segundo a Controladoria Geral da União, a principal empresa ligada ao crime atua no Pará e presta serviços de engenharia sanitária e rodoviária para órgãos públicos há décadas, sendo um dos maiores credores das empresas públicas no estado. Os policiais descobriram que no período de 2017 até o ano de 2022, essas empresas movimentaram ilegalmente pelo menos 1 bilhão e 700 milhões de reais. Agora, todo o material recolhido na operação será analisado e o caso seguirá sob investigação dos órgãos competentes, com o objetivo de esclarecer os fatos e responsabilizar os suspeitos. Foi inaugurada em Minas Gerais uma biofábrica de mosquitos modificados caracterizados por carregar a bactéria Wolbachia, que é capaz de bloquear, entre outras doenças, a dengue aos humanos. Quem arcou com os custos do prédio e por 5 anos financiará os projetos e pesquisas é a empresa Vale, responsável pelo rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. O investimento da empresa no prédio faz parte de um acordo da Vale com o governo mineiro para reparar os danos causados ao estado na tragédia. Por esse motivo, os primeiros mosquitos Aedes aegypti com a bactéria serão soltos na cidade de Brumadinho e em outros 21 municípios da bacia do rio Paraopeba. A ideia é que no futuro a fábrica consiga atender a demanda pelos mosquitos de todos os municípios mineiros, conseguindo produzir mensalmente 60 milhões de mosquitos. Mesmo com o surto de dengue no país e a necessidade de medidas eficazes contra a doença, a empresa só deve começar a produção no ano que vem. Em meio ao surto da dengue em todo o país, marcas nacionais de roupas desenvolveram camisetas com repelentes de insetos para afastar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A técnica utilizada para produzir as roupas consiste em inserir em todo o tecido da camiseta a permitrina,
que nada mais é do que uma versão sintética de um composto encontrado nas flores de crisântemo, capaz de irritar, paralisar e matar o mosquito sobre as células nervosas dele. Esse componente é absorvido pela roupa através de rolos compressores ou do banho do tecido no composto. A substância pode permanecer na peça por até 50 lavagens caseiras, dependendo da qualidade do cuidado com o item. Apesar de chegar ao Brasil há pouco tempo, a tecnologia foi criada em 1973 e aplicada pela primeira vez em 1979 pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. De acordo com especialistas, hoje a maioria dos tecidos pode receber o inseticida, desde colchões, lençóis, palmilhas e jalecos, até produtos de higiene pessoal. No ano de 2016, a roupa também foi usada durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para conter a expansão do Zika vírus e proteger os atletas. A permitrina presente na roupa pode incomodar insetos a uma distância de até 20 centímetros do tecido, mas ainda assim ela não substitui repelentes em spray ou creme. Além disso, nenhum fabricante pode garantir que todos os mosquitos sejam repelidos pela camiseta. A eficácia da ação de repelente nas roupas é de aproximadamente 94%. Portanto, elas devem ser tratadas como uma camada extra de proteção e não a única. A expectativa do mercado é que esse tipo de roupa siga crescendo e ampliando possibilidades na área da saúde. E veja a seguir, governo liberou a realização de mais de 9.000 obras com dinheiro enviado pelos parlamentares. E veja também, os políticos argentinos aprovaram um pacote econômico do governo, mas Javier Milei teve que ceder em alguns pontos. O governo anunciou hoje um amplo cronograma com mais de 9.000 obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Mas para facilitar as negociações com o Congresso em ano de eleições, 6.000 das novas construções vão contar com o dinheiro de emendas dos parlamentares. O novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, foi lançado em agosto do ano passado. A previsão é que até 2026 sejam investidos quase 2 trilhões de reais em todos os estados brasileiros. O dinheiro virá de recursos do orçamento da União, das empresas estatais e de financiamentos, e quase a metade será fruto de investimentos do setor privado. No entanto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira na Comissão de Infraestrutura do Senado que 9.825 obras precisam de emendas parlamentares para serem executadas. Os projetos, segundo Rui Costa, estão divididos em 3 áreas: saúde, educação e esporte. As construções foram selecionadas pelo governo e estão habilitadas para fazerem parte do programa, mas não cabem no orçamento destinado ao PAC. Criamos uma categoria aí de projetos habilitados. O que significa isso? São projetos que preencheram os pré-requisitos de serem atendidos, mas não tínhamos recursos suficientes no orçamento da União para atendê-los. Mas nós colocamos na categoria de habilitado para que os senadores, os deputados, através de emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de relator, emendas individuais, enfim, possam abraçar essas propostas e, eventualmente, colocá-las como selecionadas através de emendas. E nós daremos o tratamento como se do PAC ela fosse, dando a total prioridade e colocando no rol das obras do PAC. Em março, o governo publicou uma portaria para incentivar a destinação de emendas parlamentares ao novo PAC. Pelas regras, as emendas destinadas ao programa terão um calendário de execução específico com empenho até junho deste ano, seguindo o prazo da Justiça Eleitoral, que veta as transferências voluntárias antes das eleições. Além disso, os parlamentares que indicarem emendas ao programa também serão beneficiados com uma espécie de Pague 1 e Leve 2. No entanto, a ideia não teve adesão de muitos parlamentares, que preferem outras formas de envio de recursos para redutos eleitorais, como as transferências especiais ou emendas PIX, em que o recurso cai diretamente na conta das prefeituras, sem a necessidade de que seja firmado um convênio ou termo de repasse. Nós tivemos um processo acelerado de desindustrialização
nos últimos anos, que teve ápice no governo passado. A indústria de transformação do Brasil representou só 12,8% da indústria nacional. Nós chegamos até nos anos 80, 35% da indústria nacional, da indústria de transformação de participação no PIB. Essas linhas gerais do PAC, acho que ficaram bem expostas pelo ministro Rui Costa. O governo estima que a etapa que vem em seguida conta com 34 bilhões em investimentos em outras 5 áreas: esgotamento sanitário, abastecimento de água urbana, drenagem, resíduos sólidos e mobilidade urbana em grandes e médias cidades. Esses projetos ainda estão em análise no Ministério das Cidades. O Senado aprovou agora à noite o projeto do PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado durante a pandemia. A relatora do projeto, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, queria mudar o texto que já foi analisado pela Câmara e corrigir os valores pela inflação, mas foi convencida a desistir. O número de setores beneficiados caiu de 44 para 30 e eles receberão anualmente 5 bilhões de reais até 2026. Para entrar em vigor, falta apenas a assinatura do presidente Lula. Mais de 20 empresas brasileiras estão participando de um grande levantamento internacional para saber quem apoia a semana de 4 dias de trabalho. O aumento da produtividade com a redução do estresse largaram na frente das preferências. Quem conta os dias da semana esperando pelo sábado e domingo para ter aquela folga, saiba que já está em teste em mais de 20 empresas no Brasil o experimento da semana de trabalho de 4 dias. Segundo os funcionários, 3 meses após as mudanças, houve melhora de mais de 60% na execução de projetos, mais de 44% na capacidade de cumprir prazos, 58% na criatividade e inovação e 33% no potencial de conquistar novos clientes. O modelo implementado nas empresas participantes seguiu o formato 100-80-100. Manteve-se 100% do salário, a jornada de trabalho caiu para 80% do tempo e, em tese, atingem-se 100% da produtividade anterior. E após esse período de teste, a maioria dos trabalhadores diz estar com mais energia para realizar as tarefas e um percentual elevado dos entrevistados apontou redução no estresse, na ansiedade e na insônia, além de dizerem estar menos exaustos por conta do trabalho e com mais tempo para dedicar aos amigos e familiares. A grande maioria das companhias escolheu oferecer folgas nas sextas-feiras, outras oferecem nos dias de quarta e outros na segunda-feira. Uma parte da pesquisa se atentou para saber se esses trabalhadores voltariam para o estilo antigo, o de 5 dias de trabalho. Cerca de 35% dos entrevistados disseram que se recebessem um aumento salarial superior a 50%, eles retornariam, enquanto que 28% decidiram que não mudariam para empregos com uma semana de 5 dias de modo algum, mesmo para ganhar um salário maior. Para que este modelo vingue aqui no Brasil, é preciso romper um desafio. É que em países emergentes, ter um dia a menos de trabalho para reduzir o estresse não funciona para muitos trabalhadores, que usam o tempo extra para fazer os famosos bicos. O experimento está na metade do cronograma, que começou em janeiro e termina no mês de junho. O mercado formal de trabalho fechou o primeiro trimestre com a criação de 719 mil empregos, que é a diferença no número de contratações e demissões. Uma alta de 33,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, representam a segunda melhor geração de empregos na série histórica, iniciada em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid. Mas esses números conflitam com a divulgação, também nesta terça-feira, da PNAD contínua do IBGE sobre a taxa de desemprego no Brasil, que teve o terceiro trimestre seguido de aumento, com 7,9%. Hoje, são 8.600.000 pessoas desocupadas no país. No mercado financeiro, os investidores seguiram na expectativa pela próxima decisão do Banco Central norte-americano, prevista para amanhã, que deve manter as taxas básicas do país inalteradas. No Brasil, o destaque ficou para a pauta fiscal e para os debates sobre a reforma tributária. Também ficaram no radar dados de inflação e emprego nacionais e internacionais.
Com isso, o dólar fechou em forte alta de 1,52%, cotado em R$ 5,19 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em forte queda de 1,12%, aos 125.924 pontos. Os servidores públicos federais passarão a receber R$ 1.000 de auxílio alimentação. Até então, o valor era de R$ 658. O reajuste de 52% oficializado pelo governo entrará em vigor amanhã para atender um acordo aceito na semana passada por 33 das 40 entidades que representam a categoria, que também definiram aumento no Auxílio Saúde de R$ 144 para R$ 215 e do Auxílio Creche de R$ 321 para R$ 885. O reajuste nos benefícios é o único aumento que os servidores têm definido neste ano até o momento. A dívida pública federal aumentou 0,6% em março. De acordo com o balanço divulgado pelo Tesouro Nacional, hoje o país deve mais de 6 trilhões e 600 bilhões de reais. A alta pode ser explicada pelo cenário internacional, que causa tensão no mundo inteiro, e pela dificuldade do governo para fechar as contas. É preciso emitir títulos públicos para reforçar o caixa e, em troca, é necessário pagar mais juros. Uma pesquisa inédita sobre as condições de trabalho para mulheres foi realizada hoje para mensurar a igualdade de gênero no mundo corporativo e os aspectos que prejudicam a progressão delas na carreira. Assédio, agressões e perda de direitos são alguns dos relatos mais comuns. A pesquisa global foi lançada pela consultoria Deloitte, que entrevistou 5.000 mulheres, sendo 500 no Brasil. Os dados apontam que 49% das brasileiras estão preocupadas com a própria segurança no trabalho, no trajeto e em viagens profissionais. 1 a cada 4 diz ter sofrido assédio durante atendimento a clientes, 13% por colegas de trabalho e 13% em viagens de negócios. Pelo menos 40% ainda relatam casos de assédio sexual, mas 60% dessas vítimas não reportaram o ocorrido. O motivo seria justamente porque muitas delas acreditam que as reclamações não seriam levadas a sério e também têm medo de que as queixas prejudiquem suas carreiras. O estudo ainda avaliou outros fatores que podem impactar na vida profissional das mulheres. O estresse está no topo do ranking, atingindo 53% das brasileiras, um índice acima da média global. 34% já tiraram licença por motivos de saúde mental, 40% trabalham mesmo com altos níveis de dor no período menstrual e 69% são as principais responsáveis pelos cuidados de crianças e 40% de outros adultos. Essa situação reflete na permanência dessas mulheres em vagas de emprego. 1/4 das que deixaram empresas voluntariamente citaram remuneração inadequada, falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, além da escassez de oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Com relação aos salários, mesmo aquelas que são mais escolarizadas chegam a ganhar 21% menos do que homens na mesma posição. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou por 142 votos a favor e 106 contra a lei ônibus proposta pelo presidente Javier Milei. Agora o texto segue para aprovação do Senado. A aprovação da lei foi comemorada por Milei e seus aliados e aconteceu no momento em que o governo sofre com protestos em toda a Argentina. O conjunto de reformas aprovado é uma redução do texto de mais de 600 artigos proposto por Milei em fevereiro, que fracassou. Após a primeira negativa, o governo sentou com políticos e negociou temas para redesenhar a nova lei ônibus, dessa vez com 230 artigos, mas que, mesmo assim, abre o caminho para privatizações e também aumenta o poder de Javier Milei, que, caso o texto passe pelo Senado, poderá governar sem o Congresso nas áreas administrativa, econômica, financeira e energética por um ano. O mecanismo não é incomum, está previsto na Constituição e já foi usado mesmo por opositores e antecessores do atual governo,
como pelo presidente peronista Alberto Fernandes. Mas ainda assim a oposição no Congresso alegou que a medida se tratava de uma abusiva delegação de tarefas ao presidente. A Lei Ônibus também fala muito sobre a privatização, um dos grandes desejos de Milei. Entre as empresas que devem ser privatizadas está a Aerolíneas Argentinas, a empresa aérea que opera voos da Argentina para outros países da América do Sul, como o Brasil. Na proposta repaginada e apresentada pelo governo há poucas semanas, também estava previsto na lista de privatizáveis o Banco da Nação, retirada do projeto nos últimos dias de negociação antes de chegar à Câmara. Também foi incluído um capítulo sobre reforma trabalhista muito mais modesto do que as ambições iniciais do governo nessa área, que foram barradas pela Justiça Argentina. Milei espera que até o dia 25 de maio seu projeto seja aprovado no Senado. Por esse motivo, ele convocou para essa data o chamado Pacto de Maio, um documento de 10 prioridades que pretende assinar com os governadores. Tarefa difícil, já que ele enfrenta a oposição dos governadores alinhados ao kirchnerismo. E veja ainda hoje, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a criticar erro na questão da desoneração, mas garantiu que as diferenças serão resolvidas. E também, primeiro-ministro de Israel disse que vai manter plano para invadir Rafah na faixa de Gaza, mesmo com acordo para cessar fogo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a criticar hoje a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e dos pequenos e médios municípios. Mas ele disse que tudo será acertado aos poucos. É coisa de que é mineiro que nem o presidente do Congresso. Ele até desmarcou um encontro com líderes do governo para tratar de vários assuntos que praticamente paralisaram as decisões no Congresso. Esse almoço estava sendo articulado por parte de líderes do governo lá no Congresso Nacional e contaria com a participação de articuladores considerados importantes do Palácio do Planalto, como o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e contaria, inclusive, também com a participação de líderes do governo, tanto na Câmara quanto também no Senado. A previsão, então, é que esse almoço ocorresse lá na residência oficial do Senado, mas poucas horas antes, na verdade, então, o presidente lá da Casa, Rodrigo Pacheco, avisou ao líder do governo lá no Congresso, Randolfo Rodrigues, que não seria então possível participar deste almoço. Depois, então, Randolfo Rodrigues falou com a imprensa e colocou panos quentes nessa situação. Segundo ele, na verdade, se tratou de uma transferência de local e também de horário. Ao invés de almoço, então, um chá da tarde lá no Palácio do Planalto, que os assuntos que seriam tratados na residência oficial também foram tratados durante a conversa com os ministros do governo lá no Palácio do Planalto. Também havia a possibilidade da participação do presidente Lula e logo depois, então, na chegada ao Senado, o presidente lá da Casa, Rodrigo Pacheco, confirmou esse encontro no período da tarde e também contou com a participação, segundo ele, do presidente da República, mas ele voltou a criticar, então, o fato, do governo ter judicializado a discussão sobre a desoneração, uma vez que questionado pelos jornalistas. Então é só essa cautela que nós temos que ter, a provocação do judiciário. Óbvio que no momento em que se esgotam as negociações políticas é absolutamente legítima a mim, legítima ao presidente, legítima a qualquer dos poderes. Mas enquanto se está tendo diálogo político, isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para a próxima terça-feira a análise do projeto que recria o DPVAT, o imposto para garantir o pagamento de indenizações de mortes ou deficiências provocadas por acidentes de trânsito. Quando foi extinto, 5 anos atrás, cada motorista de moto, carro ou caminhão pagava menos de R$ 6 uma vez por ano. O problema é que o projeto tem embutido um dispositivo que poderá permitir que o governo aumente suas despesas em quase 16 bilhões de reais, quando necessário. Quase 7 meses após o início do conflito entre Israel e o Hamas, o drama continua. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o exército de Israel entrará em Rafah com ou sem acordo para um cessar-fogo na faixa de Gaza.
último refúgio. Assim, pode ser resumido a importância de Rafah para os palestinos durante esse conflito entre o grupo terrorista Hamas e o exército israelense. Isso porque a região tem sido um dos únicos lugares na faixa de Gaza que não foi atacado por mísseis israelenses e incursões terrestres. O motivo para o não ataque no local é que Rafah faz fronteira com o Egito e, se caso Israel atacasse a região e por algum motivo um míssil caísse em solo egípcio, a guerra poderia ter uma escalada ainda maior. Em números, a cidade localizada no extremo sul de Gaza conta hoje com mais de 1,5 milhão de palestinos, ou seja, mais da metade da população do território atacado por Israel, que correram para Rafah após o início da guerra. Contudo, mesmo refugiados, os palestinos são proibidos de cruzar o controle fronteiriço. Isso faz com que a população da Palestina fique com as costas para a parede, encurralados por Israel e sem ter o que fazer para mudar essa situação caótica que os afligem desde o dia 7 de outubro de 2023. E agora, o novo discurso de Netanyahu preocupa ainda mais o resto do mundo. Há semanas, o primeiro-ministro de Israel anunciou que faria uma incursão por terra em Rafah e hoje veio a confirmação. Benjamin Netanyahu disse que o exército de Israel entrará em Rafah com ou sem o acordo para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Em suas redes sociais, afirmou que a ideia de que eles parem a guerra antes de alcançar todos os objetivos está fora de questão e que o exército israelense entrará em Rafah e eliminarão os batalhões do Hamas que supostamente estão lá. Na nota, Netanyahu finalizou dizendo que isso será necessário para alcançar uma vitória completa. As falas surgem durante uma nova tentativa de negociação realizada em Cairo, no Egito, que contou com a participação de delegações de Israel, do grupo terrorista e do Catar e Estados Unidos, que são os países mediadores do diálogo. A proposta desse novo acordo inclui um cessar-fogo em troca da devolução dos cerca de 130 reféns ainda sob poder do Hamas. No entanto, as duas partes ainda discordam sobre a pausa nos bombardeios. O Hamas quer um cessar-fogo permanente que leve ao fim gradual da guerra, enquanto Israel cita apenas uma trégua temporária nos ataques. Dessa forma, caso não haja acordo ainda esta semana, o exército de Israel poderá entrar em Rafah durante os próximos dias. Mesmo após o apoio que já dura quase 7 meses, os Estados Unidos, a ONU e a comunidade internacional têm pressionado fortemente o governo israelense para que não leve a operação adiante, já que existe a cada dia que passa um temor de um massacre ainda maior, já que a população não tem para onde ir. Ou seja, os próximos dias poderão marcar uma daquelas datas complicadas de serem lembradas por conta de uma tragédia humanitária. Os atos pró-Palestina já acontecem em mais de 80 universidades e já resultaram na prisão de mais de 1.000 pessoas. Na madrugada desta terça-feira, estudantes ocuparam um prédio da Universidade Columbia, em Nova York, em protestos pró-Palestina. Na segunda-feira, a universidade tinha dado uma data limite para os estudantes deixarem a frente da instituição. Como a desocupação do espaço não ocorreu, a reitoria começou a suspender os estudantes que mantiveram o protesto. Como resposta, os alunos entraram no prédio acadêmico quebrando janelas e portas. Os protestantes afirmam que só vão desocupar a Colômbia caso cheguem em acordos envolvendo o desinvestimento, transparência nas finanças universitárias e anistia para estudantes e professores pela sua participação nos protestos. Universidades de todos os Estados Unidos estão lutando para esvaziar os protestos pró-palestinos, à medida que as cerimônias de início de ano se aproximam, com algumas continuando as negociações e outras recorrendo à força e a ultimatos, que resultaram em confrontos com a polícia.
Dezenas de pessoas foram presas na segunda-feira durante protestos em universidades no Texas, Utah e Virgínia, enquanto a Colômbia disse horas antes da tomada do seu edifício que havia começado a suspender os alunos. Na Universidade do Texas, em Austin, um advogado disse que pelo menos 40 manifestantes foram presos na segunda-feira. O confronto foi uma escalada no campus de 53 mil alunos na capital do estado, onde mais de 50 manifestantes foram presos na semana passada. O Ministério Público do Distrito Federal pediu a prisão temporária de 14 policiais militares acusados de praticarem tortura contra um soldado durante curso de formação do patrulhamento tático móvel do Batalhão de Choque. A prisão foi efetuada na segunda-feira pela 3ª Promotoria de Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia Militar do DF. A denúncia foi feita pelo policial Danilo Martins Pereira, que diz ter sido forçado a desistir do curso de formação. Com a recusa da desistência, ele teria sido agredido, humilhado e torturado durante 8 horas. Ele ficou 6 dias internado. Além das prisões, também foram realizados 15 mandados de busca e apreensão de celulares dos militares supostamente envolvidos e suspensão do curso até o encerramento das investigações. Também foram determinados o afastamento do comandante do Batalhão de Patrulhamento de Choque, o coronel Caleb Teixeira das Neves, até o encerramento das apurações e o acesso ao prontuário médico da suposta vítima para a elaboração do laudo de exame de corpo de delito. O soldado Danilo Martins Pereira estava na PM há 4 anos, quando decidiu tentar uma vaga no patrulhamento tático móvel do Batalhão de Choque da PM do Distrito Federal. A Polícia Militar do DF divulgou uma nota afirmando que não admite desvios de conduta e apura os fatos de maneira criteriosa e imparcial. A defesa de 13 dos PMs presos disse que eles foram surpreendidos com a operação e que vai apresentar as versões de cada um para que a Justiça possa aplicar o direito da melhor forma. Hoje é o dia do ferroviário, mesma data em que foi inaugurada a primeira via férrea do Brasil há exatos 170 anos. E para celebrar os profissionais responsáveis por transportar milhões de brasileiros todos os dias, vamos conhecer a história de uma família que está há várias gerações nessa profissão. Começamos esta viagem ao passado com a história da primeira geração da família Louro na ferrovia. Meu avô, Paulino Louro, chegou em 1913, vindo de Portugal, em Paranapiacaba, para trabalhar na ferrovia. Era a primeira ferrovia do estado de São Paulo, concebida inicialmente para ligar a cidade de Santos, no litoral, a Jundiaí, no interior, para o transporte de café, cuja cultura crescia exponencialmente em terras paulistas. As imagens da época ainda podem ser encontradas em arquivos na internet. Já as fotos do seu Paulino se perderam no tempo. Mas esta declaração, registrada pelo patriarca Louro em cartório, no começo do século XX, mais tarde resgatada pelos netos, mostra que o português que fez a vida no Brasil já estava empregado na São Paulo Highway. Então foi feito esse documento de próprio punho, dizendo de onde que a família veio, nas cidades, em Portugal, tudo, relatando isso daí para poder casar em Paranapiacaba no ano de 1918. Do casamento, 5 filhos foram gerados e a maioria fez carreira na mesma empresa. Entre eles, o pai do Roosevelt, o seu Carlos Louro, um apaixonado pela ferrovia. Acho que meu pai gostava tanto da ferrovia que ele acabou dando o nome de uma estação para mim. A estação Roosevelt, que existia na época, acabou colocando meu nome. A estação ainda existe, mas é chamada Estação do Brás, uma das mais movimentadas da capital paulista.
Foi nomeada Roosevelt em 1945 para homenagear o presidente americano Franklin Roosevelt, morto naquele ano. E aí acaba aqui na ferrovia com os colegas aqui, muitos deles me chamam de Brás, né? Em vez de chamar de Roosevelt, acaba chamando de Brás. Apesar do nome de batismo e do histórico familiar na ferrovia, o filho do seu Carlos não pensava em seguir a profissão. Eu nunca tive esse sonho, mas depois que eu entrei, aí acabei me apaixonando. Foi em 1996 que a Estação da Luz, onde nós estamos, na região central de São Paulo, tornou-se um dos locais de trabalho do Roosevelt, assim como foi para a maioria dos homens da família dele. Sobre estes trilhos, ele se apaixonou pela direção, pela adrenalina da profissão e até pela responsabilidade de transportar milhares de passageiros aos seus destinos todos os dias. Estação Terminal Luz. Acesso às linhas 1 azul, 4 amarela, 7 rubi e 11 coral. E eu me sinto honrado de ajudar nesse transporte. Foram mais de 2 décadas atuando como maquinista da hoje chamada CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E do começo da carreira para cá, muita coisa mudou. Mudou até muito para melhor. Digo, né, tanto a tecnologia, né, os novos trens que foram chegando, tudo, isso ajudou demais na operação, na condução, até para o passageiro mesmo, melhorou bastante. Atualmente, os trens da operadora transportam em dias úteis mais de 1,5 milhão de passageiros em 1.700 viagens, que somam 65 mil quilômetros de percurso. Seria como dar quase 1,5 volta em torno da Terra todos os dias. O sistema evoluiu e, junto com ele, o Roosevelt, que agora é supervisor geral de tração. Já estou com 27 anos na empresa, né? Mas a minha expectativa é se aposentar aqui na ferrovia. Como aconteceu com o avô Louro, seus 3 filhos e já é o futuro de 5 netos. É a história de família que se confunde com a trajetória dos trilhos de São Paulo. Uma mistura que ao Roosevelt só dá orgulho. Orgulho de ser ferroviário. E veja a seguir, pesquisa revelou que os professores têm mais influência na educação das crianças do que elas mesmas. E ainda, o centroavante Gabigol conseguiu efeito suspensivo para voltar a jogar pelo Flamengo. O Flamengo ganhou um reforço. O craque Gabigol conseguiu na justiça o direito para voltar a jogar pelo Flamengo. Ele já se reapresentou e disse que está à disposição do técnico Tite. A decisão foi tomada. O pedido feito pela defesa do atacante rubro-negro no início do mês de abril foi acatado por unanimidade e pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraude no exame antidoping, Gabigol não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense na fase de classificação do Carioca, no dia 25 de fevereiro deste ano. Após 1 mês de suspensão, o atacante já tem permissão para voltar a treinar com o grupo no Ninho do Urubu e está liberado para voltar a atuar em campo pelo clube. Durante o período de suspensão, o jogador do Flamengo teve que dar continuidade aos treinos em casa, utilizando a academia que possui na própria residência e o campo do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Todos os treinos com supervisão do clube. Gabigol também recebeu uma visita em casa do técnico Tite para acompanhar o treinamento. O atacante do Flamengo se manifestou em redes sociais, postando
um vídeo celebrando a decisão que o liberou para retornar aos gramados com a camisa do clube rubro-negro. Mesmo com as boas notícias, o jogador e o clube ainda aguardam o julgamento do recurso para a conclusão do caso. Um novo estudo possibilitou pela primeira vez mensurar quanto um professor pode influenciar no resultado de um aluno. Com esse levantamento inédito, realizado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, foi possível analisar que o professor é responsável por quase 60% do resultado dos alunos na educação fundamental. Isso quer dizer que ele é mais relevante que todas as outras variáveis da escola pública somadas, como o número de alunos por turma, escolaridade dos pais, se há ou não internet e até partido do prefeito. Contudo, em uma das fases primordiais da educação, ou seja, no ensino médio, esse percentual cai para 36%, mas ainda é considerado alto pelos pesquisadores. Para poder efetuar essa medição, o docente é comparado com outros 29 fatores que poderiam contribuir para um ensino de qualidade. Para chegar ao impacto dos professores, os pesquisadores usaram dados de exames nacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica e índices de aprovação e de distorção idade série. Depois, as 29 variáveis sobre estrutura da escola, família e características das redes foram isoladas para se mensurar o papel do professor no resultado dos estudantes. O índice não se propunha a chegar a 100%, porque existem variáveis que podem influenciar na aprendizagem dos alunos sobre as quais não há dados públicos, como, por exemplo, se uma criança passou fome na infância. Por causa do grande impacto do professor, o estudo faz uma revisão de pesquisas nacionais e internacionais sobre políticas de melhoria da carreira docente. Entre as recomendações estão uma formação mais voltada para a prática com a adoção de diversas metodologias mais interativas e participativas e uma melhor seleção de quem será professor no país. A pesquisa cita ainda a importância de processos de avaliação durante a carreira e reconhecimento, que podem incluir observações de aulas, análise de resultados de aprendizagem dos alunos, feedback de colegas e supervisores. Essas estratégias, muito comuns no Japão, por exemplo, com resultados positivos, são questionadas por entidades de classe no Brasil, que as entendem como afronta à autonomia do professor. Uma companhia aérea vai estrear nos Estados Unidos com um serviço inédito dedicado ao bem-estar dos pets. As passagens não serão muito baratas, mas eles vão merecer tratamento de reis ou rainhas, com direito a viajar ao lado dos tutores, guloseimas e o maior conforto possível. Voar com animais pode ser complicado e as opções são limitadas. Se eles forem pequenos o suficiente, é possível levá-los em uma bolsa sob o assento convencional de um avião. Caso contrário, serão colocados em uma caixa e despachados no porão de carga. Os incidentes são estatisticamente incomuns, mas frequentemente cães são enviados para destinos errados ou manuseados inadequadamente pela equipe do aeroporto. Nos Estados Unidos, as mortes de animais relacionadas a companhias aéreas são registradas mensalmente pelo Departamento de Estatística de Transporte, sendo que entre setembro e novembro do ano passado, ocorreram 13 incidentes em transportadoras. A companhia aérea operará voos semanais de Nova York para Los Angeles em cada direção. Outra rota será quinzenal de Nova York para Londres. As primeiras partidas estão programadas para o dia 23 de maio em aviões que acomodam 14 pessoas, mas as reservas da BARC serão limitadas a 10 pessoas, para garantir espaço adequado aos passageiros de 4 patinhas. A empresa planeja instalar carpetes substituíveis nas aeronaves para manter os aviões impecáveis e, eventualmente, criar uma área de recreação a bordo que se assemelhe a um parque para cães. Hoje foi um dia de festa da Igreja Internacional da Graça de Deus. O pastor Jaime de Amorim Campos, um dos principais líderes da igreja, completou nesta terça-feira 35 anos de consagração ministerial. Por isso,
O programa SOS da Fé aconteceu no altar da sede em São Paulo, em um culto especial. Logo no início desse SOS da Fé especial, direto do altar da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, em celebração aos 35 anos de consagração ministerial do pastor Jaime de Amorim Campos, um vídeo contando parte da trajetória dele foi exibido. E agora você acompanha alguns trechos dessa bela homenagem. No dia 30 de abril de 1989, na Associação Okinawa, em São Paulo, Jaime de Amorim Campos foi consagrado ao ministério pelo missionário R.R. Soares. O pastor Jaime de Amorim, que tem uma bênção toda especial para todas as pessoas que nos assistem, ele vai agora invocar a Deus e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra. A manifestação do Senhor, queremos a manifestação do teu poder. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Jaime, um ex-alcoólatra e depressivo que entregou o caminho ao Senhor e confiou nele, tornou-se o nosso pastor Jaime. Foi uma bela trajetória de fé, né? Bem, e antes do culto, eu conversei com o pastor Jaime, que falou da missão de levar a mensagem de Cristo. E ele começou contando o testemunho dele. Acompanhe. Eu tenho que anunciar o evangelho que me mudou, que me transformou. Eu fui alcoólatra, né? Mas eu cheguei na igreja num momento de depressão, que o organismo já não aceitava mais o álcool, estava muito ruim mesmo. E entrei numa depressão, e a depressão vem acompanhada de pânico. E além de pânico, conflito na mente, confusão nos pensamentos. Você pensa o que não quer pensar, principalmente na morte. Você não quer pensar na morte, mas você acaba pensando. Isso, a libertação só veio com Cristo. Vai fazer 40 anos que eu dirigi a primeira igreja como pastor titular, em Franca, né? Eu fui pastor titular a primeira vez em Franca, em outubro, dia 3 de outubro, eu vou completar 40 anos da primeira igreja. Aí tem a ordenação ministerial, que é a consagração, que é como uma confirmação que o missionário é feito, ia ser até um pouco antes, acabou adiando e acabou sendo no dia 30 de abril de 89, no Clube Okinawa, na rua Tomás de Lima, 72. Era um domingo, foi um dia especial. Já são 35 anos de consagração ministerial, mas como o pastor Jaime disse, 40 anos ao lado do missionário R.R. Soares, como um instrumento de Deus para a transformação de milhares de vidas. E é claro que nesse culto de milagres não seria diferente. Inclusive, o pastor Jaime entregou a cada um dos presentes um tubinho desse azeite. Isso para que a unção que foi derramada sobre ele ao longo de todos esses anos pudesse também ser derramada sobre essas pessoas. E olha, foram vários os relatos de cura. Perna, dor nas juntas, mostra-te para eles com teu poder. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz na autoridade e digo, dor, saia, vai embora. Onde você estiver, é do alto da cabeça, a planta dos pés, é das juntas, é das articulações. Vai embora desta pessoa agora, em o nome de Jesus. Eu estava com uma dor muito forte aqui no meu braço, que qualquer movimento estava doendo. Do antebraço aí, isso, né? Aqui era sentir a veia e o osso, mas depois da oração passou. Eu estava com muita dor no ombro, não podia nem pôr o braço para trás. E agora, ó. Tá botando para trás, isso aí, glória a Deus. Foi mesmo uma noite especial, abençoada, com a participação de pessoas vindas de todas as partes de São Paulo, centenas de pastores, obreiros, membros, uma noite de verdadeira adoração a Deus. E eu aproveito para encerrar com um louvor trazido pelo Coral SIG. Ao teu lado para te guiar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.